Então, né? Esse é o nosso segundo encontro, né? Com o tema hoje, colaboração e trabalho em equipe. Ele está no nosso pilar da confiança. Quem vai facilitar é a Barbie. As pessoas como Barbie. Não sei se você já conhece. E aí, o nosso encontro vai ter duração de 1h30. E só dando um lembrete, depois eu vou falar com quem está aqui, mas é muito importante que vocês participem desse programa para participar de todos os encontros, não é só uma vez no mês, né? Depois eu falo do PG casado, quem não vai e tudo mais. Avisar com antecedência, porque daí a gente pode até ver de negociar, de mudar a data e tudo mais. E é isso. Então, quero que vocês aproveitem, anotem, perguntem para a Barbie, que tiver dúvida, participem. Bom, eu vou ficar aqui com vocês até o final. Posso ir? Pode ir, Barbie. Esperto que eu falo. Peguei. Gente, se eu falar muito rápido, vocês podem ver. Não tem ninguém online ainda, mas beleza. Bom, bora lá, que nem a gente falou. Falar um pouquinho de colaboração, trabalho em equipe, confiança, tananana. Antes de começar, para não chegar também atropelando tudo, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. E eu vou me apresentar antes, para quebrar esse gelo. Eu sou a Bárbara, eu tô há 3 anos aqui na Eduz, 3 anos e pouquinho aí. Sou agilista. Hoje eu trabalho aí já com vários times da Eduz, então eu conheço bastante gente. Podem me chamar de Barbie, fiquem à vontade. Minha comida favorita é creme de milho, com franguinha milanesa, top, uma delícia. E é isso, eu chego muito ansiosa e na esperança de dar uma boa palestra para vocês. E você, quando você chega, quem você é, o que você gosta? Chego a Gustavo, estou aqui na Eduz há uns 4, 5 meses. Eu trabalho em um time de compras, especificamente ali no almoxarifado. Eu chego bem, um pouquinho quebrado do final de semana, mas foi bom. Minha comida preferida é parmegiana. Chego um pouquinho quebrado, mas muito feliz, motivado. Eu também estou há quase 5 meses também. Eu chego muito feliz, quebrada também, semana. E a minha comida favorita é macarrão. Ai, meu Deus. Eu conheço a pessoa que precisa de uma semana também. Guilherme, eu sou do time de segurança digital, sou do time de tecnologia. Chego bem também, chego motivado. Feliz. O que você gosta de comer? Acho que a minha comida favorita é parmegiana também. Parmegiana de top. Não é conhecido. Pô, mas creme de Bom. É bom. Também. Eu gosto de música. Ai, delícia. Sou dos Elias, eu sou do Esquilo, eu estou aqui já vai fazer. Sou pegar a trajetória inteira, contando aprendizado dos 4 anos, mas Ô, louco. o estagiário vai fazer 3 meses. Nossa, gente, dá pra sair todo mundo comer aqui, que só comida boa. Top, bom dia. Qual que é a sua comida favorita? Eu acho que é um bom coisa, feijão, com bifinho, cebola. Top, top também. Você também tem. Ai, eu sou assim também. Fechou, gente, que bom. Bem-vindos. Vamos conseguir dar bem-vindos para vocês quando vocês entraram. Mas bem-vindos agora que eu conheço vocês. Bora lá. Então, o que que é o trabalho em equipe? Trabalho em equipe, né? Meio bobinho falar sobre isso, parece que é bem intuitivo, mas trabalho em equipe, ele é uma colaboração de um grupo para chegar num objetivo em comum. Aí aqui, ó, onde cada membro contribui com as suas habilidades, conhecimentos para um resultado desejado coletivamente. Como eu sou agilista, já vou puxar a sardinha para o meu lado. A agilidade, ela trata muito, né, desse trabalho em equipe, equipes com vários conhecimentos diferentes trabalhando para atingir um objetivo em comum, com qualidade, consigam se virar sozinhas. Então, é uma parada muito importante. E quando ele é bem feito, ele traz muitos benefícios. Não tem nenhuma pesquisa comprovando isso cientificamente. Mas
Eu acho que todo mundo já viu, por exemplo, eu tive muito isso na faculdade. Quando eu tinha um trabalho em grupo, e o grupo era muito unido, muita gente boa, muito top, o trabalho era incrível. Mas tem sempre aquele primeiro semestre que você dá uma carregada em alguém, você arrasta a pessoa lá, ela não faz nada no trabalho, e daí o trabalho não fica tão da hora assim. Então, alguns benefícios, né? Geração de ideias inovadoras, então surge mais ideias. Aqui na Eduz a gente tem essa pegada, eita, muito essa pegada de, tipo, ter espaço para a gente sugerir, ter espaço para a gente propor coisas novas. Então, é muito importante. Uma resolução mais rápida de problemas. Então, quando eu estou fazendo algo sozinha, eu tendo a demorar um pouco mais a resolver um big de um problema, quando eu estou com mais de uma pessoa, mais duas, mais três, com o meu time todo, porque mais cabeças pensam mais rápido, pensam em opções mais viáveis e tudo mais. E aumenta a motivação dos colegas. Tipo, quando eu trabalho em equipe, um trabalho bem feito com o meu time, não sei você, eu fico muito hypada, eu fico muito feliz, muito, nossa, tô fazendo um negócio que tá impactando, que tá sendo diferente, que tá sendo da hora. Então, eu achei interessante trazer isso de por quê, né? O trabalho em equipe. E por que falar de colaboração? Eu tinha grifado colaboração no slide passado. Bom, que nem eu trouxe lá, equipes colaborativas são mais criativas, produtivas e felizes. Trabalhar junto potencializa ideias e resultados. Então, tipo assim, não que você não seja uma pessoa criativa, inovadora, trabalhando sozinha. Só que sempre quando a gente tem um coletivo de pessoas, e pessoas diferentes, com histórias diferentes, de vida, vivências diferentes, a chance da gente atingir coisas novas que consigam falar com o maior número de pessoas é muito maior. Então, traz resultados maiores, traz coisas maiores. A confiança, né, que é um ponto que a gente vai bater muito nessa apresentação, ela é a base de qualquer cooperação verdadeira. Então, em qualquer relacionamento, né? Sem a confiança não existe abertura para diálogo real. Isso aqui no trabalho, isso na vida pessoal de vocês, em qualquer âmbito. Se você tem confiança naquela pessoa que você está trocando, a chance de ter uma troca verdadeira, daquilo fluir, é muito maior. Não necessariamente você precisa confiar em todo mundo, mas também ali, se você conseguir criar um ambiente seguro, de confiança, que eu tô dando spoiler já da apresentação, vai ficar bom. E em um mundo complexo, ninguém resolve tudo sozinho. Eu coloquei mundo complexo, mas a gente pode pensar em empresa complexa, cenário complexo, porque hoje, por exemplo, se a gente pensar no mercado da Eduz, é uma coisa complexa, é bastante produto que a gente tem, é uma concorrência super grande, então não daria para o Eugênio pegar e fazer tudo sozinho, né? Ou ter uma pessoa desenvolvedora, uma pessoa do comercial, enfim. A gente tem que ter vários times robustos, times grandes para resolverem problemas complexos. E isso se aplica também a tudo. O que é a confiança dentro das equipes? Então, bora lá. Falando um pouquinho de descendo o nível, né? Entrando nas equipes, entrando no micro ali. Sentir-se seguro para ser vulnerável. Então, a gente pode errar sem medo e pedir ajuda também sem medo. Quando eu entrei na Eduz, vou trazer um pouquinho de história, eu tinha muito um problema, porque eu tinha vindo de umas empresas muito corporativazinhas. E eu tinha, tipo, uma máscara. Era, tipo assim, a Bárbara da vida pessoal era uma, falava gíria, que era tatuada, que jogava e tal. Era totalmente diferente da Bárbara do trabalho. A Bárbara do trabalho era certinha, perfeita, não mostrava falha, não mostrava o erro. Só que eu achava que eu tava arrasando, eu achava que ninguém tava vendo. Até que um dia, meu líder da época virou e falou assim: por que você tá fazendo isso? Por que você tem tanto medo de errar? Por que você tá tão ansiosa? Aqui a gente não tem isso. E de fato, depois de um tempo, assim, que tentando dar uma quebrada, eu ainda tenho um pouquinho de separação, assim, das duas barbas, digamos, mas deu uma boa mesclada nelas. Mas isso foi muito benéfico para mim, porque eu ficava com tanta ansiedade, tipo, mano, não posso errar, eu não posso, eu tenho que entregar tudo certinho, tudo perfeito e ainda ser elogiado no final. Gente, é muito difícil ver isso e manter a sanidade mental. Então, é tipo assim, a Eduz, o que eu sinto hoje é que ela é um grande espaço onde a gente pode errar e a gente pode sugerir muita coisa, pedir ajuda. Então, achei importante dar esse grande parênteses aí nesse primeiro ponto. Saber que os outros vão te ouvir, respeitar e apoiar. Então, tipo assim, da mesma forma que é um espaço seguro, que você
vai poder pedir ajuda, que você vai poder errar, eu quero também propor isso, né? Permitir isso para o meu coleguinha. Então, para que isso aconteça, tanto para mim quanto para ele, eu também tenho que estar ali disponível para ouvir, respeitar, não julgar o que ele está falando. A escuta verdadeira, ela cria laços de apoio. O que que é essa escuta verdadeira? Ela é quando a gente está ouvindo com presença e sem julgar. Tipo, a gente está ouvindo com empatia o que a pessoa está falando, com abertura, sem julgar. Então, tipo, a pessoa pode estar falando assim, viu? Gente, eu chego atrasada porque eu durmo tarde. E, poxa, eu sempre chego atrasada nas reuniões. Você pode pensar assim, putz, que pessoa folgada, né? Nossa, saco. Por que que ela sempre chega atrasada? Bota um alarme, acorda mais cedo. Será que você está ouvindo de fato o que a pessoa está pensando? Ou você já está julgando ela, pensando numa resposta antes? Então, tipo, essa escuta verdadeira é tipo assim, eu vou ouvir o que a pessoa está falando. Vou acolher aquilo que a pessoa está falando. Depois eu penso como responder e também, mais pra frente, a gente vai ver também a expectativa, não julgar. O julgamento, ele é muito ruim, assim, em criar um ambiente seguro, em criar uma colaboração entre o time. Porque você, tipo, é como se você estivesse atacando a pessoa e ela vai se defender. Não tem como você julgar alguém e a pessoa também ficar na boa, sabe? Então, é muito importante que a gente sempre tente ser empático, primeiramente. Depois a gente vai construindo o que a gente vai falar com calma e tudo mais. Comportamentos visíveis, né? A escuta, transparência, apoio mútuo, a confiança demonstrada no dia a dia com atitudes concretas, ou atitudes pequenas também. Enfim, é desde o pequeno até o grande. Então, tipo assim, a gente não vai também entrar num time e de um dia para o outro ele vai estar maravilhoso, lindo, um sonho. Não, é ao pouquinho, tipo, é você também trazendo assim, galera, tô incomodada por causa disso, ó, vamos tentar melhorar isso. E construindo aos poucos. Vai ter gente que não vai estar assim, vai ter gente que vai ter um background tipo o meu, que vai ser uma pessoa que vai estar com a barreira super alta e não vai querer. Então é um trabalho um pouco mais minucioso, mas conforme vocês vão fazendo de pouquinho em pouquinho, vai melhorando a situação. A gente até tem, é que eu não trouxe isso, mas eu lembrei agora. A gente tem um modelinho que ele fala sobre a construção de times. E eles têm várias etapas. E a primeira etapa do time é o storming, que é a tempestade, né? Que é basicamente assim, tipo, qualquer coisa que aconteça num time, se entrar uma pessoa nova, sair uma pessoa, ele meio que entra nesse storming, que ele começa, tipo, não tão loucamente, alguns, mas ele começa a ter alguns problemas de convivência. E é normal. O time ele passa por essa tempestade para depois ele voltar ao normal, voltar a performar e tal. Então a gente tem que ter também, né, esses comportamentos sempre que possível. Aí eu coloquei essa palavra. Eu treinei para falar ela em casa, mas eu esqueci como fala, que é o Jamendizar, do Alfred Adler. Mas aí, como eu sou uma pessoa de bom coração, eu coloquei a tradução, que é sentimento de comunidade. Sim, que é o Alfred Adler. Que é isso? Bom, o Alfred Adler, ele é um psicólogo, foi um psicólogo, e também barra filósofo, porque tem gente que segue muito o que ele trouxe como uma filosofia mesmo. E ele traz muito um conceito de comunidade. Ele traz vários conceitos, mas ele traz o conceito de comunidade. O que é esse conceito? Ele diz que todos os seres humanos, eles querem fazer parte de uma comunidade. Seja a comunidade família, seja a comunidade trabalho, seja a comunidade habitante de Sorocaba. Então, todo mundo quer fazer parte de uma comunidade. Ou algumas comunidades. Ele até traz, né? O homem é um ser social por natureza, seu bem-estar depende da cooperação com seus semelhantes. Então, ele está falando que se a gente colaborar um com o outro, a gente vai ficar bem, a gente vai se sentir bem, e é exatamente isso. Então, todo mundo quer pertencer e contribuir. O desejo de se sentir parte é essencial para a cooperação. Eu já vou puxar o de baixo também. Ambiente de igualdade e empatia, o respeito e apoio mútuo criam um vínculo de confiança. Então, ele está falando que, além de eu querer fazer parte e querer ajudar, e isso me motiva, se eu estiver num ambiente que todo mundo se respeita, que todo mundo tá ali, não tem, tipo, essa coisa de hierarquia, que eu posso falar com o meu líder, meio que, tipo, de igual para igual de boa, assim, e é um ambiente empático,
Quer dizer que, tipo, vai criar mais vínculo de confiança. E o sentir-se parte, ele estimula a colaboração natural. Então, tipo assim, quando a gente faz parte, quando a gente sente que a gente tem algum propósito, eu não sei vocês também, eu vou falar por mim. Eu sinto muita vontade de continuar participando. Na minha vida, eu tive muitos eventos que eu participei, que eu organizei, palestra que eu dei, de graça, de bom grado. Às vezes eu até falava assim, Bárbara, o que você tá arrumando com sua cabeça? Porque era tipo, nossa, final de semana, vamos lá, agora arregaça a manga. Só que era que eu via, tipo, depois a galera que eu tava apresentando, perguntando, tal, vindo engajar, me adicionando no LinkedIn, conversando comigo. Nossa, só de ver que eu tava fazendo alguma coisa, que alguém tava curtindo o que eu tava fazendo, eu ficava no auge. Eu falava, caramba, é isso que eu quero. Então é uma colaboração que, tipo, eu não preciso de alguém falando, ah, eu vou te pagar tantos pra você fazer. Também que ninguém vai fazer tudo de graça. Mas, nesse sentido, é tipo assim, é uma motivação que dá um gás a mais, né? Que é um negócio muito legal. Ambientes seguros promovem participação genuína. Então, se a gente tem um ambiente seguro, é para pertencer, para ser empático, para um ambiente de igualdade e tudo mais, todo mundo vai querer participar. Vocês vão ver, em algum momento da vida de vocês, espero que não, mas talvez, vocês vão ver que em alguma reunião, por exemplo, vai ter alguém que vai estar mutado com a câmera desligada e não vai falar do começo ao fim. Vai entrar, bom dia no chat e vai sair. Isso acontece. E isso não é uma participação genuína. Então, tipo assim, conforme a gente vai criando esse ambiente seguro, criando essa confiança, tananana, vai começando a aumentar a participação da galera. Abrir a câmera, bom dia, dar uma resenha furada, tananana. Então, isso é muito importante. E eu vou deixar a recomendação de um livro para vocês, que é A Coragem de Não Agradar. Ele fala bastante sobre a filosofia de Adler. É uma delicinha de ler, porque o livro são dois personagens e é só as falas deles, não tem mais nada. É tipo, jovem filósofo. E é muito top. Então, já li toda segunda, é muito bom. E fala bastante sobre as questões do Adler, fala, né? Eu tinha muito problema também nessa questão de querer agradar sempre, então ele ajuda bastante nesse sentido. Top. E o que que é o ambiente seguro? Onde ele habita? O que que ele come? Bom, o ambiente seguro é um espaço onde você pode questionar, onde você pode propor, onde você pode errar, que nem a gente falou lá no começo. Você tem a abertura para ter a vulnerabilidade sem a punição. Nesse ambiente seguro, pelo menos aqui na Eduz, a gente tem o papel do facilitador. O papel do facilitador, basicamente, ele protege a escuta e o respeito. Então, tipo assim, muita gente acha que o facilitador está lá só para ver o tempo, só para fazer com que atinja o tempo certo da reunião, enfim. Mas não é exatamente isso. Tipo, o facilitador, ele não vai controlar, ele não vai manipular, ele de verdade vai ajudar a, tipo, todos serem ouvidos, todos serem respeitados, e todo mundo conseguir contribuir livremente. Como, Bárbara? Vou dar um exemplo. A gente tem algumas cerimônias, não sei se todo mundo roda sprint já, mas a gente tem algumas cerimônias que são a retrospectiva. O facilitador numa retrospectiva, por exemplo, ele pode meio que ajudar num tema polêmico, vai. Então, tipo, eu coloquei um card e a galera ficou puta com o card que eu coloquei. A facilitadora pode vir e falar, Bárbara, ó, pelo que eu entendi, você falou isso e isso. Por exemplo, se eu falar assim, não aguento essa desorganização, ninguém do time faz nada. Aí ele pode falar, não, calma lá. Ó, pelo que eu tô entendendo, você está frustrada porque você está sentindo uma falta de organização no time. É isso que você falou? Então você está parafraseando a pessoa e confirmando o que ela está falando. Aí a pessoa pode falar, sim, é isso, não, não é, é mais isso e aquilo. Enfim, mas você vai tentar ajudar ela a trazer o que ela quer trazer, sem também ser julgadora, trazer muita violência na fala. Aí você pode perguntar, né? O facilitador pode perguntar. E com isso, o que você quer do time? O que você quer ouvir? É um desabafo? Você quer que alguém traga uma sugestão? E a pessoa pode falar, eu quero ouvir o time. Não, é só um desabafo. E daí você vai também facilitando a fala das outras pessoas. Não necessariamente todas. Às vezes as pessoas também já falam ali de forma objetiva, sucinta, pronto, acabou. Mas você vai ajudando a que a conversa, que é um pouco mais sensível, ela seja levada por um caminho de respeito
e que seja resolvida, onde todo mundo fale, ninguém seja cortado e tudo mais. Isso é muito importante. Se tivesse isso em umas empresas que eu trabalhei, nossa, ia ser a diferença, porque lá era punk. E a gente tem algumas ferramentas também, né, que ajudam na criação do ambiente seguro. Então, o check-in, ele é muito importante. Mesmo que algumas pessoas falem, é bobinho o check-in, como que eu tô chegando, não sei o quê. Mas é importante, porque se alguém chega mal, se alguém fala, putz, não tô legal, você já sabe que se aquela pessoa, tipo, durante a reunião, ficar desconfortável, você pode falar assim, já tem um tempo, vamos parar um pouquinho a reunião. É uma forma de trazer empatia também. Às vezes a pessoa perdeu um parente, por exemplo. Meu, você quer participar da reunião? Não precisa. Tipo, todo mundo vai estar sabendo o que aconteceu. E a pessoa vai ser recebida com mais carinho. Tipo, viu, fique em paz, a gente tá aqui, a gente te cobre, tá tudo bem. Então, o check-in eu acho muito legal nesse sentido. E também quando você vê que tá todo mundo feliz, alegre, fica aquele clima de, ai, todo mundo tá feliz e alegre, viva. A escutativa, que nem eu falei, ela é um pouco parecida com a escuta verdadeira, mas a escutativa, ela é tipo assim, o ser humano, ele tem um problema de querer, quando a gente está ouvindo a outra pessoa, a gente já quer responder. Então, tipo, a pessoa tá falando um absurdo ali e tal, lá, e eu já tô tipo assim, não, eu vou responder, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, ou às vezes eu já corta a pessoa para falar. Mas não, a escutativa ela é tipo assim, escuta, você escutou tudo, agora você pensa no que você vai falar. Pra gente realmente deixar a pessoa falar, escutar certinho, entender, porque às vezes a gente corta a pessoa e a gente fala o que ela tá falando. Acontece bastante. Então, é melhor dar uma escutada, se acalmar, anota qualquer coisa. Pai, não quero perder a ideia. Dá uma anotadinha, pronto, acabou, continua ouvindo amiguinho. Acordos de convivência. Então, tem alguns times que eles fazem acordos, né? Então, galera, putz, toda vez que a gente for fazer, sei lá, deixa eu dar um exemplo, deixa eu pensar. O Code Review, que é a revisão de código, né, que os times de dev fazem. Toda vez que a gente for fazer, pelo menos 2 desenvolvedores têm que fazer e tem que dar o aceite para passar. Isso é um exemplo de acordo. Acordo mais técnico, né? Mas também tem acordo de convivência geral. Então, tipo assim, galera, vou dar um exemplo no meu time. Tem um colega que ele corta muito a fala, que ele é muito afobado para falar, porque ele tem medo de esquecer o que ele vai falar. Eu falei, cara, vamos fazer um acordo? Quando alguém estiver falando, você anota o que você vai falar e continua ouvindo. E daí você traz no final. Ergue a mão, todo mundo vai saber que você vai falar logo em seguida, e depois você traz. Esse negócio de erguer a mão pode ser um acordo do time. No nosso time, a gente tem muito perfil de gente que fala pra caramba. Então a gente fala assim, viu? Ergue a mão e segue a ordem das mãozinhas. Ninguém corta ninguém. E quando alguém corta, a gente já fica, viu? Ó, tem tantas pessoas na sua frente, calma lá. Até às vezes a pessoa dá a baixada na mão, repensa no que ela ia falar, porque ela pode repetir o que outra pessoa vai falar, enfim. Então, é um tipo de acordo. São práticas simples, elas fortalecem a confiança do grupo. É uma ferramenta que você pode falar assim, ó, lembra que a gente tem esse acordo? Vamos retomar, vamos dar uma olhada e tudo mais. Ai, meu água, peraí. Até aqui tá tudo bem, gente, de boa. Bom, e como que cada um pode contribuir, né? Como que eu posso fazer minha parte ali, Bárbara? Praticar a escutativa e não julgadora. Isso é bem difícil, mas tem que ser praticado. Então, escutar para entender e não para responder. Cumprir os acordos, ser transparente, pedir ajuda. Então, são alguns pilares importantes, né, para um bom relacionamento. É bastante do que eu já trouxe aqui. Validar e incentivar a contribuição dos outros. Todos gostam de se sentir ouvidos e reconhecidos. Também, não só de treta se vive os times, né? A gente pode também incentivar as pessoas. Então, se o Matheus faz alguma coisa que eu acho super legal, eu posso falar assim na retrô, tipo, Matheus, gostei muito do que você fez, cara, continua assim, sabe? E ele vai se sentir motivado a continuar. É, Usar a comunicação não violenta, eu vou falar um pouquinho mais dela para frente ali, mas basicamente ela é uma ferramenta que ela ajuda a gente a observar sem julgar, expressar sentimentos, necessidades e pedidos com clareza e empatia e dar feedbacks construtivos com base em fatos. Evite rótulos e críticas vagas. Traga o fato e abre espaço para diálogo. A gente vai falar também um pouquinho mais para frente. Reflexões que a gente pode usar no dia a dia.
Então, como eu estou ajudando a construir um ambiente de segurança, de confiança, perdão? O que você já faz, que você pode continuar fazendo, que está sendo positivo e tudo mais. O que ainda me impede de confiar mais no meu time? Eu tive bastante essa reflexão. Então, identificar primeiro as barreiras, que é o primeiro passo de tudo, e depois também pensar em como você vai trabalhar elas, como que você vai, até onde também é o que você quer atingir, porque também não dá para baixar todas as barreiras e falar, isso aí, gente, assim que é meu problema, tá tudo certo. Não. Achar o local seguro, falar, ó, acho que até aqui eu consigo abaixar minha barreira. E pensar em ações para você ir abaixando essa barreira e confiar mais no seu time. E que passo eu posso dar para contribuir com a equipe? Então, toda a jornada ela começa com alguma ação, mesmo que pequena ali, e qual que vai ser a sua. Então, essas são as reflexões que vocês podem fazer em relação à contribuição, confiança, trabalho em equipe, ambiente seguro e tudo mais. Bom, antes eu tinha feito os slides até aquele slide. Só que daí eu falei, nossa, tá faltando alguma coisa, sabe? E eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de exemplo prático. Não gosto de, tipo, é isso, sabe? O conceito é esse, se vira. Então, tipo, eu pensei assim, como eu posso trazer algumas ferramentas para o pessoal, para eles adicionarem na caixinha de ferramentas deles? Então, eu trouxe um pouquinho sobre o feedback, né? O que é o feedback? Que é o retorno para uma pessoa sobre desempenho, comportamento, resultados, com o objetivo de promover aprendizado, tal. Todo mundo já sabe. Os benefícios. Então, aqui alguns benefícios que ele traz. A melhoria contínua. Todo mundo, quando recebe um feedback, sai ali mais animado, mais motivado e com ações claras do que vai fazer. Às vezes. Alinhamento de expectativas. Então, aqui na Eduz, a gente tem 2 pontos que eu acho que é bem principal, assim, no alinhamento de expectativas, que é primeiro o papel. Então, o que é esperado dentro do meu papel? Como que eu posso me desenvolver dentro desse papel? A gente tem o PDC, né, com os líderes, e eles ajudam a gente a chegar nesse ponto de como que eu posso me desenvolver nesse papel. Então, é muito importante o feedback nesse sentido. Cultura organizacional, que é uma coisa que é muito importante aqui dentro da Eduz também, né? Eu estou alinhada com os valores da empresa? Eu estou dentro da cultura desejada? Aí, o desenvolvimento de habilidades, motivação e engajamento, aprimoramento de relacionamento e prevenção de conflitos, e a criação de um ambiente de confiança e segurança. A ideia é aquele resumão dos feedbacks, por quê? Aqui eu trouxe alguns pontos legais de feedback, assim, algumas ideias que vocês podem colocar no time de vocês, sugerir e tudo mais. Bom, tem uma dinâmica, que é o feedback 360. A gente usa no time de agilidade. E basicamente é uma ferramenta ali de avaliação de desempenho, no qual uma pessoa, pode ser mais de uma no mesmo dia, mas pô, a gente faz a rodada assim. É uma pessoa sendo avaliada pelo time inteiro, pelo líder, pelo time todo. Se ela quiser mais alguém, ela também pode falar, quero que aquela pessoa me avalie também. A pessoa vem também. E por ela mesma também. É importante que ela faça o próprio feedback, mesmo que ela não compartilhe com os outros. Só que ela tenha essa introspecção sozinha. Aí, um exemplo, né? Como que funciona? Todos os colegas preparam o feedback para essa pessoa, pontos positivos, pontos de melhoria, antes da reunião dos 360. Aí, no dia, o time traz esse feedback para a pessoa, um a um, enfim, do jeito que ela pedir. Ah, eu quero só os pontos positivos primeiro. Não, eu quero que vocês tragam todos os pontos por pessoa. Tá tudo bem. E a pessoa vai anotando, quem está recebendo o feedback vai anotando ali os pontos que fizerem sentido para ela. Porque às vezes a gente pode receber um feedback que é uma visão da pessoa, um julgamento da pessoa, e que a gente sabe que não faz sentido pra gente, sabe? Então, um exemplo, eu já recebi um feedback, no mesmo dia de feedback 360, eu já recebi um feedback de que eu estava muito calma, que eu sou paz e amor, e ao mesmo tempo de outra pessoa eu recebi um feedback de que eu era muito grosseira, agressiva, nervosa. Eu falei, ué, eu sou calma ou sou nervosa? Então dá para ter que dar aquela filtradinha às vezes. E sem refutar os feedbacks recebidos. Então você vai ouvir, você vai, né, agradecer ali o que tiver que agradecer pro feedback, mas não vai refutar. É realmente para você acolher aquilo, entender o que faz sentido, o que não faz, o que você quer evoluir, o que você não quer,
E é isso, e você segue assim. Então, tipo, o feedback no 60 é bem legal para você saber como que o seu time tá enxergando, né? A retrospectiva tinha sprint. Como eu vi algumas cabeças balançando assim, eu acho que todo mundo sabe que eu tinha sprint, mas quem não souber, ele é a metodologia que a gente usa hoje na Eduz para criar times de alta performance, times produtivos, times maduros. E dentro dele, a colaboração, o feedback constante, eles ajudam muito a atingir essa maturidade e atingir essa colaboração dentro do time. Então, a gente tem até a reunião, né, que é a cerimônia chamada retrospectiva, e ela é a cerimônia perfeita para trazer feedbacks, mas não precisa também se prender só a ela, sabe? Tragam sempre que vocês puderem. Mas ela é o ambiente seguro, um ambiente perfeito ali para trazer. Então, trazendo um pouquinho como é a retro ali embaixo, é um board separado, né? Coluna que pena que bom que pena que tal. E todo mundo traz as cartas ali. E você pode trazer feedbacks dentro desse que bom que pena que tal. Então, um feedback bom. Tal, fez coisa legal, beleza. Coloca no que bom. Não foi uma coisa tão legal, coloca no que pena. Aí, talvez, possa melhorar nisso. Coloca no que tal, tá tudo certo. O time vai ler todos os cards. Nenhum deles deve ser escrito de forma anônima. Isso é um ponto importante, assim, pro Team Sprint, mas acho que para a vida também. Não é legal a gente meio que, tipo, como que fala? Enfim, se isentar da responsabilidade, né? Meio que não colocar o nosso nome ali no card. Porque quebra um pouco do nosso ambiente seguro. Fica aquela sensação de, tipo, nosso amiguinho tá falando mal de mim, não quer nem colocar o nome de quem que é pra gente conversar, sabe? Estranho. Então, sempre tragam o nome de vocês, colocam lá no final, sou eu, Bárbara, que tô trazendo, pra fulano, tananana. Também, essa questão, né? Coloquem para quem vocês estão dando feedback, sejam claros nisso. Já tive times que, tipo, a galera deu um feedback assim, a gente precisa melhorar nisso aqui, hein? E ficou muito estranho. Como assim a gente precisa melhorar nisso aqui? E era um feedback para uma pessoa. Eu, como facilitadora, nesse momento, eu falei assim, cara, eu não tô entendendo o seu card. Isso é um feedback para o time em geral ou é um feedback para alguém que você não identificou no card? Aí a pessoa ficou meio... Mas ela falou, tipo, é para você, fulano. E daí o fulano conseguiu vestir a carapuça e conversar com a pessoa. Porque aí para ele tava de boa. Ele falou, beleza. Então o feedback nem tava chegando na pessoa que deveria chegar e tava incomodando o resto do time, que não fazia aquilo que ele estava pontuando. E algumas dicas e pontos de atenção, né, sobre feedback. Manter o foco nos fatos e nos julgamentos. Eu tô repetindo, e não nos julgamentos, né? Eu tô repetindo isso desde o começo porque é muito importante e é muito fácil a gente cair nos julgamentos. Então, sempre pegue o fato. Eu vou dar um exemplo de fato no próximo slide. Não perca o timing do ocorrido, do fato. Então, tipo assim, às vezes alguma coisa chateia a gente e a gente precisa de um tempinho para processar. Mas, tipo, não perde muito time. Não perca a coragem também de falar o feedback. Porque pode ser que volte a acontecer. Aí, quando você trouxer lá na frente, a pessoa vai falar, mas por que você me trouxe só agora, sabe? Nossa, pra mim tava de boa. E daí vai gerar um estresse ali que não precisava. Então, tipo, é sempre legal a gente não perder o time. Eu sou uma pessoa que eu preciso de alguns dias para processar o que aconteceu e entender. E tá tudo bem. Mas eu não posso esperar, tipo, passar 1, 2 semanas. Se passar uns 2 dias, uns 3 dias, beleza. Fulano, vamos conversar? Aquele dia, na reunião, tal. Então, não perdi o timing ali, a pessoa vai entender, trazendo o fato ali, pá. Seja específico. Então, quando eu quero trazer um feedback de melhoria para alguém, ou até de melhoria e o positivo, né? Se eu trouxer um positivo, do tipo, você tá mandando bem. É isso. Não me diz muita coisa, né? O que eu tô mandando bem? O que tá sendo legal? Mas se a pessoa traz de forma mais específica, tipo, você mandou bem fazendo tal coisa em tal projeto. Mano, aí eu vou me sentir muito bem, porque tipo, a pessoa tá tendo o carinho de ver até o que eu tô fazendo, exatamente o que eu estou fazendo. E, tipo, de uma forma legal, ela tá vendo o valor naquilo. Então já é uma coisa que traz ali uma motivação a mais. E se for num feedback de melhoria, pior ainda, né? Se eu trouxer de forma geral, tipo, melhore. Melhorar o quê? Então, trazer também, olha, você não está tendo uma comunicação muito assertiva, você está sendo muito prolixo, tal. Naquele dia você falou muito. Então, trazer os fatos, ser específico, sempre importante.
seja consistente e acompanhe progresso. Também não adianta eu dar o feedback e sair correndo, né? Ai, top, segura essa bomba. É legal a gente estar ali presente, tipo, ver se a pessoa melhorou, falar que a pessoa melhorou ou falar que não, ainda não tá legal. Acho que você pode fazer isso, fazer aquilo. Então, tá ali próximo. Também não precisa ficar que nem um estorvo na vida da pessoa, mas pode ser uma coisa mais light, assim, tipo, usando a retrospectiva, por exemplo. Em uma retrô, eu trago feedback lá, tal. Aí eu espero duas, na próxima, sei lá, retrô, na próxima seguinte ainda, eu trago assim, fulano, você melhorou. Não, não melhorou, não tá legal. Acho que tem que fazer outra coisa ali. E uma dica, boa. Evitar dar feedback sanduíches. Esse feedback sanduíche é uma forma que ele intercala as críticas com elogios. E ele é muito estranho, ele é muito usado no mercado, por algum motivo. Mas ele é muito estranho, porque ele gera uma confusão sobre o feedback. Ele diminui um pouco a importância do feedback, porque, tipo assim, eu falo assim, nossa, você é uma pessoa muito legal, comunicativa, tanana, mas você precisa melhorar isso, isso e aquilo. Então, tipo, você vai intercalando as coisas, fazendo um sanduíche de coisa boa, coisa ruim, coisa boa. E no final a pessoa fica, sabe, tipo, ouvir as coisas boas só. Porque no final e no começo só teve coisa boa. Fica meio estranho, não é muito assertivo. Então, não recomendo, não façam isso. Se alguém falar, feedback sanduíche, não, vamos fazer outra. E a comunicação não violenta. Eu coloquei um slide à parte para ela, porque ela é uma coisa muito legal. Ela é uma ferramenta muito legal e ela pode ser usada junto com feedback. Basicamente, ela é um modelo criado por Marshall Rosenberg e tem o objetivo de criar conexões mais empáticas e respeitosas nas relações. E ela se baseia em 4 elementos principais que a gente vai passar um a um. Bom, tem um livro de comunicação não violenta de capinha laranja. Leiam, é muito legal, se vocês quiserem. E quais são os 4 passos da CNV? O primeiro é a observação sem julgamento. Então, é o momento onde a gente traz o fato do que aconteceu. A gente pode imaginar ela como se a gente estivesse construindo um textinho com essas 4 etapas. Então, beleza. Ali tem um exemplo, né? Quando você chegou às 9h30 para a reunião marcada às 9h, a pessoa poderia ter sido julgativa, né? E colocado, você chegou atrasado. Não necessariamente. Então, uma forma de trazer isso sem julgar é trazer o fato do que ocorreu. A reunião era às 9h30. Não, a reunião era às 9h e você chegou às 9h30. Beleza, é um fato. A segunda etapa é o sentimento. O que você sentiu em relação ao que aconteceu? E nessa etapa, eu costumo falar para quem me pergunta, para realmente colocar o que você sentiu. Então, tipo, não poupar palavras. Tipo, mano, eu me senti puta, eu fiquei triste, eu fiquei revoltada. Você sabe, fiquei chateada, não sei o quê. Aqui ele foi mais bonitinho, um exemplo, né? Eu me senti frustrada, desvalorizada. A terceira etapa é a necessidade. Por que você precisa disso? Por que é importante para você que a pessoa chegue no horário na reunião? Então a gente tem que identificar o que foi, o que não atendeu na minha necessidade que me gerou aquele sentimento de angústia, de frustração. Porque eu tenho uma necessidade de pontualidade e respeito aos acordos. É de cada pessoa. E a gente finaliza com um pedido, que é claro, que ele é direto, que ele é realizável, que também não pode ser tipo, acabar com a fome no mundo. Difícil. Então tem que ser um pedido que a pessoa consiga fazer e que atenda a sua necessidade. Exemplo ali, você poderia me avisar com antecedência se perceber que vai se atrasar? Pronto. A gente trazendo um pouco pro dia a dia, né? A gente tem as dailies, né? De 15 minutinhos ali. Muitas vezes acontece das pessoas se atrasarem nas dailies. Por exemplo, eu me irrito muito com essas coisas, porque eu faço de tudo para participar de daily. Então, quando eu vi que o pessoal estava faltando muito e se atrasando, eu trouxe um feedback para a galera no retrô. E eu usei um pouco da CNV. Eu falei, cara, eu até marquei quando as pessoas faltaram. Eu fui bem chatinha nesse sentido. Mas eu trouxe o fato. Falei, vocês faltaram esses dias. Isso me deixa muito frustrada. Porque para mim é uma falta de respeito. Para mim, vocês estão faltando com respeito porque eu estou fazendo de tudo para participar e vocês não estão participando. E daí eu comentei, tipo, vocês conseguem participar mais vezes? Ou já deixar tudo atualizado e falar o porquê que vocês não vão participar? E melhorou.
Então, eu acho que ajudou bastante. A CNV, ela é uma grande ferramenta. No começo, quando a gente começa a usar ela, parece um pouco robozinho, assim, tipo, nossa, meio estranho. Mas conforme a gente vai usando, ela vai ficando mais natural. Mais natural e mais natural. E a hora que você vê, já tá usando a CNV, assim, sem pensar muito. E é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E é isso, espero ter contribuído aí para vocês. E vocês, o que acham disso? E aí, vai? Acharam do tema de hoje? Eu achei interessante. Aqui não tem nada de hipocrisia. De tudo que ela falou, a gente vive diariamente aqui na Etus. Ela não falou nem nada fora do comum. Assim, isso, eu me senti, tipo, tudo que ela falou, assim, eu sinto que eu vivo no dia a dia, né? Que é, que é aplicado no dia a dia. Esse mesmo, esse Mas eu vejo que como eu fui entrando, quando eu comecei aqui na indústria, eu comecei a perceber sobre assim. Eu nunca pensei que iria utilizar a marca, eu utilizando também, porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro e tem todo mundo aí diferentes, dá tudo bem com isso. E assim, essa questão da vulnerabilidade é nesse sentido. Já teve conflitos internos do time por questão disso. Mas eu achei a apresentação interessante. Ai, que bom, obrigada. Mais alguém? Pode gravar aqui só? De boa. Também foi bom para aprender um pouquinho, porque às vezes na questão da comunicação, você falou